Pode discutir o futuro se tiver uma nova constituinte, sabe? Quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao meu canal. Sou o professor Jussemar e mais uma vez estamos aqui com um tema novo dessa semana, esse vídeo de sexta-feira. Como vocês já sabem, todas as quartas e sextas-feiras temos um vídeo novo aqui no canal. Ainda vou cumprir essa promessa, tenho certeza disso. E sempre com o tema abordando a filosofia, o direito, a política, temas que vocês também podem encontrar lá nas minhas redes sociais, especialmente lá no Instagram. Para quem quiser, pode me seguir lá pelo Instagram, pode também se inscrever aqui no canal. Nosso canal tá bem no comecinho, então é muito importante que vocês, se gostarem desse vídeo, dê o like desde já, façam a inscrição, ativem as notificações, isso é muito importante aqui para o nosso canal. E sempre então trazendo um tema, uma temática de algum assunto, de alguma discussão, algum debate que seja relevante para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões, sempre buscando estimular aqui uma visão crítica, um pensamento crítico sobre todos esses assuntos que são aqui abordados. Não poderia ser diferente para uma abordagem, acima de tudo, filosófica, claro, né? Sendo esse um caminho que eu considero extremamente importante para a nossa construção como cidadão, como partícipe da sociedade como um todo. Sem desconsiderar, claro, também o nosso crescimento individual, a nossa busca por conhecimento, que é sempre incessante. São esses aqui os compromissos que eu tento sempre cumprir aqui neste canal, e essas são algumas das razões de estarmos juntos aqui mais uma vez. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Agradeço aí a presença, a audiência de todos vocês. Muito bem, como vocês já podem ver, o tema de hoje, um tema que não deixa de ser polêmico, por tocar nessas questões, envolver questões políticas, questões relacionadas à escolha política, também a interesses jurídicos, porque como nós vamos analisar aqui hoje, a nomeação de um ministro para o STF é algo sempre muito importante também para a comunidade jurídica, para uma série de questões que são debatidas e são decididas no âmbito dos tribunais, e especialmente em relação ao STF, em relação às decisões do STF, e que claramente impactam a nossa vida, impactam os nossos interesses coletivos, são também muito importantes para a manutenção dos valores republicanos, para o desenvolvimento, para a evolução, para o contínuo aprimoramento, desenvolvimento da nossa democracia, que, querendo ou não, ainda é uma democracia bastante relativamente jovem, né? Considerando aí que a nossa Constituição foi promulgada em 1988, o que dá a ela aí aproximadamente uns 30 e poucos aninhos de existência, sendo que nessas últimas 3 décadas ela tem sido, né, muito maltratada, vilipendiada, desconsiderada, muito pouco prestigiada, infelizmente ainda. E se a gente for olhar então os últimos 4 anos, o governo, desse desgoverno Bolsonaro, essa ascensão do bolsofascismo, do bolso-olavismo, que infelizmente tem dominado a nossa política nos últimos tempos, é até difícil, né, a gente enumerar a quantidade de vezes de ameaças em que ela foi, né, realmente atingida, constrangida, as instituições atacadas, isso ainda muito recentemente, né, como foi o tal do 8 de janeiro, um acontecimento aí lamentável, né, mas todavia um tanto quanto esperado, e que ainda vai depender aí de uma análise, né, de um julgamento, ou de vários julgamentos que virão pela frente, e que demonstram realmente como ainda é necessário brigarmos, valorizarmos, lutarmos com muito afinco pelos valores republicanos, pelos princípios constitucionais que devem guiar não só a nossa vida em sociedade, né? Nossa vida republicana, nossa responsabilidade, né, como agentes construtores, né, de uma sociedade mais equilibrada e civilizada, de modo que discussões como essas, né, que eu vou trazer aqui hoje, e que estão tomando conta aí do debate
público nas redes e nos jornais e nas mídias e que ainda vão tomar bastante espaço aí pelas próximas semanas, que é justamente relacionada com a nomeação de um novo ministro para o STF e que, para surpresa de ninguém, né, acabou sendo de fato o advogado Cristiano Zanin, advogado particular, pessoal, que atuou diretamente nos processos da Lava Jato em que o presidente Lula foi acusado e sobre os quais, evidentemente, ele conseguiu aí incontestáveis vitórias judiciais, claro, graças ao seu advogado, dentre diversos outros fatores. Não sei se vale a pena hoje, né, discutirmos especificamente alguns deles, mas é fato que essa escolha específica, né, para uma das vagas, né, que será agora abertas, né, para o STF, acaba por gerar então essa oportunidade para o Lula escolher alguém e, conforme nós já sabemos, conforme foi noticiado na data de ontem, será então o Zanin, o Cristiano Zanin, seu advogado. Acima de tudo, o seu advogado. E esse ponto não é de somenos importância para as considerações que eu pretendo trazer aqui hoje. E a minha análise, né, se essa foi uma boa escolha ou não, apesar de que o próprio título, né, que eu coloquei hoje nesse vídeo aí, que vocês já devem ter observado, de uma certa maneira já responde de maneira muito clara, né, sobre a percepção que nós teremos ou faremos a esse respeito, né? Muito bem, mas antes de eu entrar nesse mérito, eu acho que é importante, né, a gente poder aqui fazer uma análise, fazer uma retrospectiva, fazer aqui uma revisão, né, do que seria, do que é, por que há essa atribuição determinada pela Constituição Federal e o que isso implica, né, o fato de um presidente da República nomear aqueles que serão integrantes da Suprema Corte, membros do STF, assim como também membros de outros tribunais. O que esse sistema, essa estrutura considerada, né, como um dos reflexos da divisão dos três poderes, como também decorrência daquele sistema chamado de freios e contrapesos, que está também previsto na Constituição, que é uma forma de garantir, né, a independência, a harmonia entre os poderes. E o que de fato podemos entender a esse respeito? Dentro, então, do nosso sistema republicano, dentro daquilo que nós consideramos como sendo princípios e valores relacionados ao Estado democrático de direito. Bem, eu creio, né, que não seja novidade nenhuma, né, para a grande maioria das pessoas, né, de que a nomeação, a indicação, e aqui eu vou me concentrar apenas nessa questão, né, relacionada com a indicação para o STF, se trata de uma atribuição, em princípio, do presidente da República, mas que também depende da aprovação do Senado, que fará uma sabatina para então aprovar, né? Isso é uma atribuição exclusiva do Senado, né, previsto de forma expressa lá no artigo, se eu não me engano, 52 da Constituição. De modo, então, que a nomeação de um ministro depende destas duas decisões, ou desses dois fatores, a indicação do presidente da República e a aprovação pelo Senado. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu do Senado reprovar um ministro, pelo menos na história recente da República, aconteceu isso. Então, nem os dois aí que foram indicados pelo Bolsonaro correram qualquer risco, né, de serem rejeitados pelo Senado. O que aconteceu foi um atraso, foi uma demora ali, ficaram segurando, né, quando foi o caso de se nomear o André Mendonça, né, pelo Bolsonaro. Ficou ali naquele banho-maria, mas depois ele acabou sendo sabatinado e aprovado. Então essa escolha, né, cabe ao presidente da República, e que, sendo submetido ao Senado aí, e muitas chances, né, isso aí não tem nem muito o que falar, acaba sendo aprovado, então passa, né, por essa aprovação perante o Senado. É óbvio, né, que nos bastidores o
presidente ele já dá aquela indicada, ele já fala quem mais ou menos quem vai ser, já começa a sondar ali a casa, os senadores. Aconteceu isso agora recentemente, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver os bastidores dessa nomeação. Então o presidente, claro, ele toma de uma certa forma essa precaução, vai fazendo vai procurando saber qual é a temperatura, o que os senadores vão achar da sua indicação, e aí ele bate o martelo e indica o ministro, que é do seu agrado pessoal, acima de tudo, conforme eu vou analisar daqui a pouquinho, né? Muitos questionam se esse é o sistema ideal, né? Se não haveria uma outra maneira, talvez menos dependente do executivo ou do próprio legislativo, para a escolha, né, e para a composição de um órgão que é tão importante para a República como é a Suprema Corte. Alguns falam, né, em eleição, alguns falam em concurso, mas assim, a bem da verdade, eu não vou nem entrar aqui nessa discussão, acho que isso poderia ir muito longe, né, teria que talvez fazer um estudo mais específico, talvez até mesmo comparativo, se isso realmente funciona, se isso faz a diferença. O fato é que o modelo, né, o sistema de escolha, ele nunca vai ser perfeito, né? Não tem como a gente garantir que um sujeito que passa num concurso será, de fato, um profissional brilhante, irretocável, né? Incapaz de cometer algum erro ou de desagradar o interesse da sociedade, né? No caso aqui, o âmbito público, né? E exemplos disso nós temos os próprios magistrados, os promotores, os delegados ou qualquer outro funcionário público que vocês conheçam. Eles passaram por um concurso mais concorrido, menos concorrido, mais cobrado, menos cobrado, porém passaram. E nem por isso, né? Isso é uma garantia de que aquele indivíduo desempenhará suas funções com perfeição, né? Isso a gente não tem como prever. Eleição, um sistema eleitoral, né, para dizer também que todos os cargos dos poderes são preenchidos por meio eletivo. Olha, eu também não acho, não sei, eu não tenho assim, uma convicção definida, né, para dizer que seria também essa forma infalível para escolher um ministro da Suprema Corte. Alguns países adotam esse sistema, eu não sei se especificamente na Suprema Corte, creio que não, mas nos Estados Unidos, magistrados, membros do Ministério Público são cargos eletivos. A Suprema Corte, quase certeza que não, que é aqui, como aqui também no Brasil, por meio da indicação do presidente. Eu me lembro que houve uma polêmica também com relação a isso, quando a indicação do Donald Trump lá para uma ministra, para um juiz da Suprema Corte, aconteceu isso. Existe uma controvérsia histórica também bastante conhecida, né, no meio constitucional, que está relacionada com a do juiz John Marshall nos Estados Unidos, que também foi uma controvérsia relacionada à indicação de magistrados por meio de um presidente. Mas o fato é que, então, não há um modelo assim específico, né? Um modelo infalível, sem sombra de dúvidas, acima de qualquer suspeita, que possa garantir uma composição ideal para um ministro. Agora, o importante aqui, olha só, é o seguinte, o sistema é esse, o sistema está posto, isso é previsto na Constituição, então os critérios são esses, os que estão previstos na Constituição, e uma vez que a gente saiba desse critério, pelo menos uma vez que a gente deveria saber ou estarmos cientes disso, é a partir daí que a gente deveria então ter os cuidados necessários, primeiro, para quem a gente escolhe como presidente da República, não é? Não dá pra gente poder agora questionar e falar assim, foi o Lula que foi eleito, ou imagina, poderia ter sido o Bolsonaro reeleito, ou qualquer um outro, né? A gente já teria que ter a noção de que ao ir lá na urna e teclar o número daquele candidato para presidente da República, basicamente nós já estamos elegendo um pacote que irá compor o executivo, os seus ministérios, todos aqueles cargos que serão nomeados por meio da competência exclusiva do presidente da República e dentre eles, é óbvio, né, os membros da Corte Superior do STF, do Supremo Tribunal Federal. Agora, é fato também, para quem já acompanha a eleição há mais tempo, né,
que não é esse um tema que muitas vezes é levado à discussão no período da propaganda, dos debates eleitorais. Quase ninguém ali, né, no finalzinho, por exemplo, no final do ano passado, alguém estava realmente preocupado se o eleito fosse o Bolsonaro, que ele teria ali duas vagas do STF para poder indicar? A mesma coisa em relação ao Lula ou Ciro Gomes, né, que estava na disputa eleitoral também. Alguém de fato se preocupou de investigar a fundo o que esses candidatos pensavam ou pensam sobre as instituições, sobre o judiciário, sobre quais são os requisitos relacionados ou necessários para um juiz, para um ministro, né, quais atributos que eles devem possuir, o que eles devem representar. Não me parece que essa é uma discussão que se aprofunda muito na eleição. Ainda mais se a gente considerar a última eleição extremamente polarizada, extremamente dominada por desinformação, por fake news de todos os lados. Aqui eu estou considerando, claro, os principais concorrentes ali, que eram o Lula e o Bolsonaro, né? Considerando que de forma consistente nenhum dos dois apresentava um projeto claro de país. O que dirá do que eles pensavam a respeito da necessária composição que lhe seria cobrada com relação à Suprema Corte. Salvo esse vídeo que eu coloquei em destaque no início dessa análise de hoje, onde o Lula, de maneira bastante clara e direta, ele foi perguntado, né? Se eu não me engano, foi a Vera Magalhães que fez a pergunta relacionada com essa nomeação, né, de ministro do STF, e o Lula deu essa resposta que vocês viram. E que agora ele se contradiz completamente. Isso está sendo muito explorado, está sendo muito divulgado, muito compartilhado aí pelas redes sociais, mostrando essa contradição, essa incoerência entre o Lula da campanha e o Lula agora pragmático, ocupando o poder e podendo tomar essa decisão que o seu cargo lhe dá o direito de tomar, né? Então é importante a gente aproveitar esse momento, né? E virão outros, porque em breve nós teremos uma outra vaga disponibilizada, né? Se eu não me engano, da Rosa Weber, que aí é mulher, e aí nós teremos que cobrar e ficarmos muito atentos para ver se essa representatividade vai ser mantida ou não, né? De modo que esse debate ele precisa ser mantido vivo, a gente precisa, por isso, inclusive, eu estou aqui, né, propondo essa discussão, essas reflexões, porque é algo que vai se repetir em breve, e nós estaremos de novo aqui para poder analisar e refletir e pensar, né, e propor aí uma discussão sobre isso. E daqui 4 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, teremos novas eleições. E esse é um ponto, esse é uma... Eu, pelo menos, que sou da área jurídica, considero de extrema importância. Nós devemos estar sempre alertas e precisamos estar sempre pensando, então, ao invés de alguns aí ficarem criticando por criticar, tem que acabar com o STF, tem que fechar, não sei o que lá, esses ministros são todos comprados, vendidos, são todos políticos. Vamos, então, refletir sobre o próprio sistema. Nós sabemos que é assim. Sabemos que é o presidente da República eleito quem nomeia o seu ministro. Então vamos colocar isso como um dos critérios-chave no momento de decidirmos quem é o nosso candidato, aquele em que nós entregaremos o futuro do país. Mas enfim, a eleição já passou, o Lula foi eleito, e independentemente do que ele disse ou não em campanha, tá aí a sua decisão. Já está definida, já está decidida. Ele vai indicar o seu advogado, que atuou na Lava Jato, Cristiano Zanin. E aí? Essa é a melhor escolha para o STF? Será que a gente pode fazer essa pergunta? Será que nós temos o direito de fazer essa pergunta? Eu acho que temos o direito de refletir sobre ela, ainda que ela já esteja definida. Até como eu disse, para que possamos ficar ainda mais atentos para o que virá pela frente. Porque o Lula poderá pelo menos indicar mais um aí, nos próximos meses, inclusive.
ministro ou ministra do STF. Então temos que refletir se os seus critérios de escolha estão condizentes ou não com aquilo que a gente sabe ou supomos saber sobre o que ele, o PT e os seus aliados e o seu grupo político pretende para o país e como eles pretendem conformar, compor ou de alguma maneira influenciar na composição do STF. E isso é uma questão muito importante. Consideradas as inúmeras matérias de relevância que serão decididas aí futuramente pelo STF. As demarcações de terras indígenas, tem a questão relacionada com o juiz de garantias, que é um tema que eu considero bastante importante, legalização das drogas, que já está aí, o julgamento dos atos praticados no 8 de janeiro, com aquela tentativa de golpe ridícula cometida lá pelos bolsonaristas, e uma série de outros temas que virão pela frente e que vão surgindo ao longo do governo e com o passar dos anos. E conta muito a gente saber o perfil dos ministros que virão, como que fica a composição a partir das novas indicações, se mais à direita, se mais à esquerda, se mais conservadores, se mais progressistas. E tudo isso deveria contar, influenciar na escolha individual daquele ministro que irá compor aquela corte. Como que eles pensam, o que eles escreveram, como eles estudaram, quais os trabalhos que realmente desenvolveram, quais contribuições já deram para o âmbito público, se ocuparam ou não um cargo público, mas os requisitos que a Constituição da República, de uma maneira muito sintética, né, estabelece, nem sempre permite que a gente consiga alcançar essa análise mais completa. Porque o que a Constituição exige de um indicado para o STF? Que ele tenha mais de 35 anos, menos de 70 anos. Requisito relacionado com a idade, requisito etário. Que ele tenha reputação ilibada. Obviamente, não vamos nomear um cara, um bandido condenado na justiça para ministro do STF. Embora essa reputação ilibada não signifique só isso, né? Não é só uma questão criminal, né? Não é só analisar antecedentes criminais. Eu creio que tem um pouco além disso, né? Não basta aparentar honestidade, honradez, postura. Não é só isso, né? É um conjunto de fatores que compõem essa questão. E o famigerado notável saber jurídico. E uma vez considerando todos esses requisitos, e aí, claro, para além, né, da análise relacionada com a escolha individual, exclusiva, como sendo uma prerrogativa do presidente da República, para além disso, porque isso não tem como se debater, como se discutir, né? Porque eu vejo algumas pessoas falando, não, o Lula ele tem o direito de nomear quem ele quiser. Não é bem assim, né? Até porque, para além desses requisitos constitucionais e jurídicos, também existe um aspecto ético, moral, que os presidentes da República, acima de qualquer outra autoridade, deveriam, né, num campo ideal, representar, simbolizar, demonstrar, para não dar margem à suspeita. E aqui eu não vou nem fazer uma comparação com o Bolsonaro, como eu tenho visto alguns fazendo, porque, vejam, seria rebaixar demais os critérios de escolha, né? Colocar o Bolsonaro como critério não dá. Já se imaginava que as escolhas dele seriam como aquelas lá. Tem que ser um terrivelmente evangélico. Não, tem que ser aquele que me garante tantos por cento. Tantos que alguns chamam, por exemplo, o Nunes Marques de ministro gorjeta, ou às vezes até o André Mendonça como ministro gorjeta, né? Dos 10% do Bolsonaro, somando os dois, dariam 20% do Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro não é comparação, né? O Lula, em todo caso, ele já teve os seus mandatos. Ele nomeou, por exemplo, Toffoli. Não foi também uma das melhores escolhas, né? Mas vamos lá, pelo menos ele teria que partir daí, né?
para a gente poder fazer uma comparação mínima, ou talvez com aqueles que foram nomeados pela Dilma Rousseff, que também pertence ali ao mesmo grupo político. Mas então, tirando esses aspectos mais, digamos, individualizados da escolha do presidente, é interessante ou é necessário que a gente avalie esses outros requisitos, né? E no caso aqui da nomeação do Cristiano Zanin, o ponto que eu acho que mais daria aí para ser debatido, e é sobre esse ponto que eu vou abordar aqui um pouco mais, é o tal do notável saber jurídico. E eu concentraria, talvez, uma análise mais nesse sentido, do então notável saber jurídico. Além da questão ética, a respeito da qual também eu pretendo aqui dar a minha opinião, né? E aí, com relação ao notável saber jurídico, eu dei uma pesquisada no currículo do Zanin, né? Primeiro, para começar por aí, porque eu acho que o mínimo, né, é analisar o currículo de quem está se apresentando ali para o cargo. E aí eu recomendo que vocês façam o mesmo. E, claro, já foi divulgado, ele não tem nem mestrado, não tem nem doutorado sobre do ponto de vista da sua titulação acadêmica. Não tem. Não consta, pelo menos até onde eu vi também, que ele tenha ganho algum tipo de notoriedade pública sob o ponto de vista acadêmico, aulas ou vínculo com alguma instituição de ensino superior no âmbito do direito. Me parece que além do seu livrinho lá que ele escreveu sobre lawfare, né, decorrente da Operação Lava Jato, também não tem uma grande produção bibliográfica, de modo que a gente não sabe exatamente o que ele pensa sobre determinados temas, né? E aí, antes que alguém diga, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí é irrelevante. Olha, o Alexandre de Moraes, por exemplo, o Barroso, né? Esses aí todos têm uma produção bastante considerável, né? Especialmente no âmbito constitucional. E aí o que acontece? Quando você vê lá uma decisão do Moraes, do Alexandre de Moraes, que você não concorda, você acha um tanto quanto controversa, o que você tem ali em mãos para poder fazer uma análise mais aprofundada? Os próprios livros dele. A mesma coisa, o Barroso, por exemplo. Você vai lá, pega os textos, os livros e as obras e faz uma comparação com o que ele está falando lá naquele livro e com a decisão que ele tomou num determinado caso. E aí você consegue comparar e dizer e fazer uma crítica qualificada, podendo inclusive apontar as incoerências ou quais motivos ou quais razões fizeram com que ele eventualmente mudasse. E isso é muito bom para a opinião pública, porque assim a gente consegue fiscalizar e eventualmente criticar de maneira correta, individualmente, cada voto, cada decisão que esses ministros venham a tomar. Aí quando você pega um candidato como o Zanin, que não tem uma dissertação de mestrado, não tem uma tese de doutorado, não tem quase nenhum livro publicado, aí, quer dizer, ele vai tomar as decisões lá com base no quê? Vai ser levado simplesmente pela maré, conforme a opinião pública ou conforme quem estiver ditando o seu ouvidinho ali por trás? Vocês estão entendendo a importância de ter essa segurança do ponto de vista técnico, do ponto de vista da formação do indivíduo, né? Porque, claro, ninguém muda de opinião da noite para o dia. E aí, se o sujeito vira ministro, claro que ele vai estar ali tendo que concatenar determinadas forças, opiniões, interesses dentro do tribunal, até aí tudo bem. Mas se ele tem uma linha de pensamento, se ele tem uma tese que ele defendeu, você tem mais ou menos como esperar como será ali como serão, né, os seus critérios de julgamento, e faz com que as suas decisões tenham muito mais força, muito mais autoridade quando ele se mantém coerente com o seu pensamento. Ele não vai ser criticado, por exemplo. Vamos imaginar que ele tivesse um livro, agora está em discussão, por exemplo, sobre a liberação, sobre a descriminalização das drogas. Imaginemos que o Zanin tivesse ou tenha um artigo onde ele é crítico, né, ao sistema de combate às drogas, à guerra às drogas.
Então você já saberia como esperar, né, uma opinião dele, por exemplo, num julgamento como esse. E não teria por que apresentar nenhuma surpresa ou indignação caso a decisão fosse alinhada com as teses anteriormente já defendidas por ele. Claro, por outro lado, aí tem o outro lado, né? E eu vi algumas opiniões bastante abalizadas sobre isso também, né? No sentido de que o fato de não ter uma titulação acadêmica não é por si só uma razão, um motivo considerável para poder dizer se um determinado profissional do direito tem ou não um notável saber. Eu acho estranho, sinceramente, eu não consigo engolir muito esse argumento. Eu entendo até esse argumento. É fato que ter um doutorado, ter um mestrado, não é uma garantia, né, de que aquele indivíduo, uma vez que ele ocupe um determinado cargo, ele fará jus. Também ele pode simplesmente rasgar tudo que ele falou. Falou, não, agora eu sou ministro, agora eu decido como eu quiser e blá blá blá, né? Por aí vai, tá? Pode ser uma posição. O sujeito pode chutar o balde, pode rasgar a Constituição. Realmente não é uma garantia também isso. Mas eu consideraria um indício forte no sentido de se valorizar a trajetória profissional, acadêmica, científica, por que não, daquele profissional. E dar a ele, então, um reconhecimento por tudo que ele construiu nesse sentido. E ainda, para quem diz, né, para quem considera que essa questão da titulação acadêmica não é tão relevante assim, cito como exemplo, se eu não me engano, os ministros Sepúlveda Pertence, né, que já compuseram o Supremo. Se eu não me engano, ele veio também da advocacia e que não tinha também essa titulação, e até hoje é considerado um dos mais proeminentes, melhores ministros que já passaram pelo STF. E é verdade, eu já tive a oportunidade de estudar decisões, né, e uma série de marcos, de precedentes realmente muito importantes foram estabelecidos lá atrás pelo ministro Sepúlveda Pertence. O que, nesse caso, então, demonstra que, né, pode ser que o Zanin, então, seja também futuramente uma promessa de se tornar um Sepúlveda um grande ministro. Mas aí é que tá, é uma promessa. É uma promessa, uma caixinha de surpresas, como alguns já disseram aí também. O Lula tá avalizando, né? Dizendo que ele será um bom ministro. Então, será? É essa questão, então, relacionada a esse ponto, a esse chamado notável saber jurídico. A mim, dando aqui a minha contribuição e a minha opinião, não basta. Eu não acho que é uma escolha que atenda aquilo que a Constituição estabeleceu como sendo o ideal para a composição do Supremo. Porque eu acho essa palavra notável saber jurídico muito forte. Quando você diz que uma pessoa ela é dotada de notabilidade, né? Aquela pessoa que você vê na rua, entre aspas, né? Claro, um ministro, um jurista não fica andando pela rua aí, mas tudo bem, aquela pessoa que você consegue olhar para ela, analisar a sua trajetória de vida profissional e a partir dali não ter praticamente nenhuma dúvida, sombra de dúvida de que aquele indivíduo ele tem um conhecimento aprofundado, não só de uma área, mas de diversas outras no campo do direito, que escreva bem, que tenha obras significativas para o avanço da própria ciência do direito, que tenha uma visão muito mais além do que o pragmatismo da profissão jurídica, porque o profissional do direito, eu sou advogado, eu posso dizer isso com uma certa autoridade, né? É claro que existe uma operacionalidade, você tem que ter domínio de determinadas técnicas e tem que buscar resultado, né, nos seus processos em relação aos seus clientes. Tanto é que usam muito a palavra operador do direito. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão operador, como se fosse um operador de máquina. A gente lida com vidas, né? Não estamos apertando o botãozinho, estamos pensando, a gente desenvolve teses, procuramos defender valores, princípios, muitas das vezes, muito mais do que uma mera tecnicalidade dentro de um processo. Então, quando
quando eu estou diante dessa expressão notável saber jurídico, isso me parece trazer uma ideia de algo que transcenda a normalidade do dia a dia dos profissionais da nossa área. E visando atender até mesmo essa visão que eu vou dizer aqui um pouco mais exigente em relação ao que viria a ser alguém dotado de notável saber jurídico, nós temos aí inúmeros representantes da comunidade jurídica, tanto na magistratura, quanto no Ministério Público, quanto no meio acadêmico, que claramente poderiam suprir de uma maneira muito tranquila esses requisitos, inclusive alguns nomes que estavam sendo cotados aí ou indicados para ocupar essa vaga. Eu vou citar aqui 2 que são do meu agrado e que eu não teria a menor sombra de dúvidas em aplaudir o Lula se fosse uma dessas 2 escolhas, que é o professor Lênio Streck e o professor Pedro Serrano. Ambos são do campo progressista, mas não tiveram apenas a sorte, ou talvez a chance, que o Cristiano Zanin teve, apesar de que não foi sorte, e existem fatores muito claros que nos ajudam a entender isso. Mas não vou entrar nisso aqui agora, nem hoje, mas pesquisem aí. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar os motivos, que fizeram essa proximidade tão grande entre o Lula e o Zanin. Mas infelizmente talvez o que faltou foi justamente isso a esses outros candidatos. Eles possuem notável saber jurídico, reputação ilibada, são grandes intelectuais do direito e nem assim, embora cogitados, foram eles os escolhidos. O que me leva à pergunta derradeira para poder finalizar essa análise aqui de hoje. Por que que o Lula escolheu o Zanin? E eu faço essa pergunta justamente porque talvez já tenham percebido, se vocês chegaram até aqui, que eu não estou no time daqueles que se satisfizeram apenas com as respostas e justificativas evasivas do Lula, dadas por ele, e justamente em contradição com o que ele mesmo disse na campanha, que seria um retrocesso, seria um atraso, um presidente nomear um companheiro, um compatriota, um amigo, um partidário para a corte. Eu posso dizer então que nem o Lula concordaria com a decisão que ele próprio está tomando. Então por que eu, um mero cidadão, eu que sou apenas um rapaz latino-americano, teria que concordar aqui, engolir, com casca e tudo essa nomeação? Então, como muitos, eu tenho aqui também as minhas desconfianças, as minhas convicções pelas quais essa nomeação está sendo feita neste momento e dessa maneira. Contrariando, inclusive, isso daqui que vocês estão vendo. Essa subida na rampa, Vocês lembram dessa subida na rampa no dia da diplomação do Lula, no dia que ele recebeu a faixa. E vocês veem toda essa representatividade aí. Primeiro, onde foi parar toda essa representatividade? Não seria agora uma oportunidade para o Lula indicar um ministro do STF? E isso foi cobrado, inclusive por alguns dos seus próprios ministros. Se eu não me engano, o Silvio Luau, que também é advogado, Que inclusive poderia ser uma boa escolha para o STF. Eu aprovaria, sem dúvida, o ministro Silvio Luau como um futuro ministro do STF. Ele mesmo emitiu opinião ali um tempo atrás. Considerou, que talvez a melhor escolha fosse uma mulher negra, algo que nunca aconteceu na história do STF. Recebeu críticas por isso. Eu vi aí militantes lulopetistas, criticando a fala dele, como se ele não pudesse ter uma opinião própria, E coerente com a sua história também, de representatividade e tudo mais. Então, já de cara, o Lula perdeu a oportunidade de simbolicamente provar na prática de que ele realmente acredita ou acreditava nessa configuração de poder aí composta por pessoas que representem,
os mais diversos estratos sociais que compõem a sociedade brasileira. De todo modo, ele terá outra chance futura. E dessa vez não vai ter como ele fugir, porque, como eu disse, é a vaga da Rosa Weber. Mulher. Então, no mínimo, teria que ser uma mulher, né? Para poder manter aí o mínimo de representatividade na corte. Senão vai sobrar só a Carmen Lúcia, uma mulher entre 11 ministros. E aí, de novo, estaremos aqui para debater para debater esse tema e essa futura escolha que tiver que ser tomada. E vejam vocês, né? Parece que mais uma vez o Ciro Gomes é que tinha razão, né? Quando ele dizia que essas políticas, né, de identitárias, políticas de representatividade para o PT, quando o PT assume o poder, para eles isso é a mesma coisa que papo furado, né? Para eles isso é uma bobagem. Parece que não é realmente na prática, eles usam isso como propaganda política, atraem o voto progressista, de esquerda, e na hora do vamos ver mesmo, adota os mesmos padrões aí da direita, dos conservadores, nomeia um cara branco da elite para um cargo de grande relevância como esse. E me parece que mesmo nos ministérios, né, do Lula, os principais ministérios não são ocupados nem por mulheres, nem por representantes de outros nichos sociais, né? Não trazem representatividade que nós vimos ali estampada na rampa, né? Então, isso não me deixa mentir. E não deixa mentir também aquilo que o Ciro Gomes tanto falava e criticava em relação ao PT. E o Brizola também falava isso, né? PT é aquele partido que cacareja para a esquerda e bota ovos para a direita. Mas por quê? Voltando. Por que o Lula então nomeou o Zanin? O seu advogado particular na Lava Jato. E aqui eu vou ter que lembrar de novo uma das falas que eu achei que na época eu achei bastante fortes, né, e contundentes, ditas pelo Ciro, né, pelo Ciro Gomes, mais uma vez. Claro, muito crítico e muito assertivo, né, com relação às pretensões do Lula na época, né, de retorno ao poder. E numa das falas ele disse que o que estaria por trás das motivações do Lula era um desejo de vingança, porque é inegável, né, que a situação a que ele foi submetida na Lava Jato foi algo realmente muito, imagina-se, muito duro na vida do Lula, né? Ser condenado, ser preso, passar 580 e tantos dias preso, talvez achando, né, que haveria uma revolução, que o povo iria salvá-lo, iria retirá-lo lá de dentro da cela. Isso não aconteceu, né? Se o STF não tivesse voltado atrás, não tivesse revisto o seu entendimento sobre prisão em segunda instância, se não tivesse levado em consideração aquelas conversas que foram captadas, né, entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, demonstrando a sua parcialidade, né, ou gerando a nulidade do processo, o Lula não teria voltado ao cenário político. Não teria tido esse retorno. Mas ele conseguiu retornar, conseguiu voltar. E ao voltar ele veio com sangue nos olhos. E recentemente ele disse isso. Né? Tava sendo ali entrevistado e tal, e não sabia que estava sendo gravado, e falou que ele queria ferrar, acho que foi essa palavra, foder, né? Enfim, uma palavra com F. O Moro. E hoje eu vi uma análise também na CNN, se eu não me engano, de um jornalista lembrando disso. E eu falei, olha aí, olha a explicação. Nem com relação ao Bolsonaro, o Lula foi capaz de dizer algo nesse sentido, de que ele queria full com o Bolsonaro. Se ele disse nos bastidores, tudo bem, a gente não sabe. Mas em público, como ele já disse várias vezes em relação ao Moro, ele não disse em relação ao Bolsonaro.
mas com o Moro em relação a ele. E com relação a Lava Jato e ao Deltan Dallagnol e toda essa galera aí. Então fica parecendo o quê? Que essa nomeação do seu advogado, que lhe garantiu essa vitória na justiça, que querendo ou não demonstrou muita competência enfrentando o sistema, enfrentando os tribunais, enfrentando a opinião pública, conseguiu dar-lhe quase que uma ressurreição política. Se não é que isso não é uma ressurreição política, porque o Lula estava morto politicamente. Então esse prêmio ele dá ao seu advogado. Um prêmio que era desejado pelo Moro, que fez também de caso pensado, né, condenando o Lula, depois se aproximando do Bolsonaro, sonhando com a tal vaguinha no STF. O que faria alguém com sede de vingança a essa altura? Faria o que o Lula está fazendo. Premiando seu advogado e seu amigo íntimo e pessoal com um dos cargos mais importantes da República, que é a vaga de um ministro do STF, que era o maior desejo de consumo daquele que ele próprio diz que é o seu maior inimigo, o Sérgio Moro. E, infelizmente, sob o ponto de vista da civilidade, do republicanismo e da democracia, é evidente que essa é uma escolha que representa o atraso, o retrocesso, como disse o próprio Lula. E era essa a reflexão que nós tínhamos para hoje, pessoal. Eu agradeço para aqueles que chegaram até aqui. Se gostaram, não deixem de apertar aí o seu curtir. Se possível, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. E também aí nas demais redes sociais. Para que vocês possam acompanhar aí logo nas próximas semanas um novo vídeo, uma nova análise sobre filosofia, direito e política. Porque vamos todos sair da caverna. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.